Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso curso de extensão Práticas de Escrita Acadêmica. E nesta aula, neste módulo, vamos fazer uma rápida revisão sobre a questão do plágio, como evitar o plágio, e quero passar para vocês algumas estratégias muito básicas para você se sentir seguro em começar o seu texto ou, ao realizar o seu texto, se ver livre dessa armadilha do plágio. Então vamos fazer um aprofundamento dessa questão aqui nesta aula com algumas estratégias. Bem, como tratamos lá no módulo 1, aí basta que você volte à aula 1 do módulo 1 para retomar a questão dos tipos de plágio e por que evitá-los. Eu só quero relembrar que o plágio não é só uma questão de desonestidade acadêmica, mas é também hoje em dia uma questão penal muito séria, uma questão ética, a questão da apropriação da ideia, da opinião ou da teoria do conceito desenvolvido por outras pessoas, a não atribuição do crédito, da fonte, e isso acaba resultando em situações às vezes vexatórias, perda de título ou mesmo em judicialização. Então, vamos aprender aos poucos a usar as diferentes formas de citação, construir os nossos argumentos fazendo menção às fontes, aprender a parafrasear ou melhorar as nossas paráfrases fazendo a menção da autoria e buscando fatos e conhecimentos comuns que talvez não precisariam de citação, né? Aquilo que é conhecimento tácito dentro de uma área, por exemplo. Então, plágio é coisa séria, é uma questão de honestidade acadêmica. Então, mesmo nas atividades mais simples, dos módulos, das disciplinas da graduação, seja depois nas suas atividades em pós-graduação, seja nas suas pesquisas em trabalho ou como estudante, independente da situação, o importante é buscar essa honestidade e também buscar apropriar-se da própria construção do discurso, ou seja, construir um discurso próprio, um discurso seu. Ter clareza do que é conhecimento comum e do que foi desenvolvido por determinado pesquisador ou pesquisadora. Ou seja, nenhum pesquisador ou pesquisador é dono da verdade, sempre teremos o que acrescentar, o que comentar, o que aproveitar, o que recusar. Assim vamos aprender a evitar a chamada colcha de retalhos, ou o tipo de plágio chamado mosaico, em que se pega um pedaço de vários textos e vai se montando em diferentes ordens e sem atribuir as fontes e a autoria. Então, relembrar da responsabilidade civil, administrativa e as consequências são diversas. Então, para isso precisamos, desenvolver algumas habilidades específicas relacionadas à competência textual e discursiva. Então, é neste ponto chave que eu quero tratar nessa aula. Quais seriam essas habilidades? Vamos olhar os exemplos e tentar desenvolver isso de uma maneira mais clara ou mais clara possível. E de maneira mais prática possível. O que eu quero chamar a atenção ainda é que o plágio apaga a nossa identidade. Quando você não toma esse cuidado, ainda que por inocência ou por não dominar todas as ferramentas discursivas ou as normas da ABNT também, né, como exemplo, a gente acaba perdendo essa nossa própria aura, essa nossa identidade, o nosso discurso, a nossa linguagem, né? Então isso também nos leva a perder a criatividade. Então, plágio vai desde o uso de frases sem citação, paráfrases sem fonte, o excesso de replicação de conteúdo próprio, né? Então, vamos pensar nas estratégias para a gente aprender a lidar com esse fenômeno que não é novo, mas na contemporaneidade, tem trazido muitos problemas dentro e fora da academia. Então, pensando de forma prática, suponha que você vai iniciar algum trabalho acadêmico de alguma disciplina, né, da sua graduação. E, já sabendo qual é o tema da sua pesquisa, você vai fazer então algumas leituras, vai pesquisar em várias fontes, seja na internet, seja em livros, artigos impressos, eletrônicos, etc. Então é importante que você faça essas leituras, organize as suas referências, vai preparar um trabalho.
Bem, estamos aqui numa graduação EAD, então você vai fazer uma pasta, colocar aqueles arquivos, organizar as suas referências, fazer anotações. E então só depois disso você vai iniciar a escrita do seu texto. Então, quando você iniciar a escrita do seu texto, então procure adotar algumas estratégias básicas. Eu quero ressaltar que aqui não se trata de receita, não é um receituário. Você pode se apropriar disso de uma ou de outra forma, da melhor maneira possível, ou mesmo criar suas próprias estratégias a partir disso. Mas eu quero pontuar que essas estratégias elas estão intimamente ligadas ao uso das normas técnicas e da construção da textualidade. Vamos a uma estratégia. A primeira, citação direta e comentário. O que acontece? Quando fazemos um trabalho científico, nos apropriamos das ideias das pessoas. Essa apropriação ela é natural, estamos nos apropriando do conhecimento do outro. E o outro se apropria também do nosso conhecimento. É uma troca. Mas essa troca, ela só é possível respeitando a ética de quem construiu cada conceito, enfim, cada pesquisa, cada trabalho. Então, uma vez organizados seus materiais de leitura para a realização do seu trabalho, procure sublinhar e destacar os trechos importantes. Lê um artigo, sublinhe as partes importantes, ou no livro, ou na resenha, ou numa tese, enfim, qualquer trabalho que você pegou para ler, resenhar, fazer as suas anotações, vá grifando e sublinhando e destacando trechos que depois você vai aproveitar no seu texto na hora de citar. Uma vez feito isso, aí sim, você já vai estar mais apto ou mais tranquilo ou tranquila, ou com um material já lido e com os trechos importantes destacados, retirados, para que você possa operar citações. E aí você vai fazer, né, então, a remissão ao autor, ou seja, realizando comentários antes ou após as citações, ou antes ou após, ou nas duas posições ao mesmo tempo. Só que concatenando o conteúdo das citações com suas próprias ideias e objetivos do trabalho que estiver realizando. Aqui, para mostrar para vocês, eu utilizei como tema os gêneros textuais, né, dos estudos de Bakhtin. E eu busquei no artigo da Beth Bright com a Pistori, em que elas tratam sobre o conceito de gênero textual em Bakhtin. Então, vamos ao exemplo. Aqui as autoras fazem, eu quero que vocês observem na linha verde ou nas linhas verdes, aqui as citações diretas que elas fazem. Mesmo sendo pesquisadoras de longa data, principalmente a Beth Bright, que é uma grande porta-voz da teoria de Bakhtin no Brasil, elas recorrem a outros pesquisadores. Elas fazem citações diretas aqui. Como manda a ABNT, até 3 linhas, a citação vai estar no parágrafo com aspas. E a página, o autor, ano e página aqui. A mesma coisa aqui, nesse segundo parágrafo. Temos 2 citações diretas. No entanto, eu sublinhei aqui com linha laranja o comentário que elas fazem após a citação. Então, ao mesmo tempo que elas citam aqui a autora chamada Machado, a Irene Machado, elas fazem comentários próprios sobre essas citações que elas utilizam. Por exemplo, ainda que não seja uma discussão exaustiva, a ideia é mostrar como o conceito de gênero do discurso vai se construindo em cada trabalho do círculo. Esses comentários que aqui grifo em laranja não são escritos do Bakhtin e nem da Irene Machado, mas comentários que a Bright e a Pistori fazem acerca da teoria de Bakhtin e das citações da Machado. Aqui acima, logo no início do parágrafo, do primeiro parágrafo, eu sublinhei em vermelho o tópico do artigo, ou melhor, o tópico desse parágrafo, porque é a partir disso que vai se construindo essa tessitura. O objetivo desse artigo é um comentário autoral, isso aqui. É considerar que o conceito de gênero não se reduz a uma caracterização do discurso, etc, etc, etc. E à medida que elas vão desenvolvendo este tópico com os próprios comentários,
fazem citação, fazem remissão a novos pesquisadores, citam trechos do trabalho dessa pesquisadora, e em seguida tecem comentários próprios. Então, para você evitar o plágio, o que você vai fazer? Citar e comentar. Fazer o seu comentário e citar. Citar e comentar. Então, tente introjetar essa articulação, tente introjetar na sua prática de escrita essa postura. Faça o seu comentário sobre o tema, como elas fazem aqui, qual é o objetivo do trabalho, explique alguma coisa relacionada ao tema do seu trabalho, enfim, faça uma abordagem introdutória, coloque as suas próprias palavras, em seguida se apoie nos teóricos, mas vá comentando essas citações diretas que vocês fazem, ou que vocês devem fazer. Um outro exemplo, aqui temos agora uma citação direta recuada. Então, lembre que na citação direta recuada, ela vem anunciada pelos dois pontos, certo? Ela vai ter geralmente 4 centímetros, né, de distanciamento. A fonte vai ser menor e o autor da citação estará aqui. Isso é para evitar o plágio. Então, essa citação não é da Beth Bright nem da Irene Machado, mas é do próprio Mikhail Bakhtin. O ano da obra e a página. Mas olha que interessante, aqui grifado em laranja, elas fazem um comentário, né, introdutório, certo? Como se estivesse preparando para mostrar a citação no original. E em seguida, elas realizam um comentário muito próprio a partir dessa citação recuada. Olha que interessante. Às vezes esse comentário é acrescentando uma informação nova ou tirando uma dúvida de algo que não está muito esclarecido na citação, ou deixando o conceito mais claro, mais evidente para o leitor. O que eu quero chamar a atenção nessa estratégia de citar e comentar é que vocês vão ter posição de autor ou de autora, vocês vão assumir sua posição de sujeito enunciador, vocês vão colocar a sua marca de subjetividade no momento em que vocês, além de impessoalizar a linguagem, vocês vão realizar comentários próprios, se posicionando frente às citações que vocês retiraram das fontes que vocês pesquisaram. E assim as autoras, mesmo sendo autoridades na área em que elas estão discutindo, elas fazem remissão, elas fazem referência a Bakhtin. Elas fazem referência a outros pesquisadores que também estudaram Bakhtin. Correto? Então, a Bright e a Pistori fazem uso não só da citação de Machado, como no slide anterior, mas também voltam ao próprio Bakhtin, fazem citação direta, mas não deixam de fazer os próprios comentários, articulando com as ideias do autor. Uma segunda estratégia é o uso, então, da paráfrase ou parafrasear. E o que é isso? Quando você quiser usar informações em um documento e não quiser escrevê-las literalmente, você pode escrever o texto com suas próprias palavras. Isso é chamado de parafrasear. Adapte a linguagem da escrita para o seu próprio estilo, respeitando sempre a ideia central e não se esqueça de especificar onde a encontrou. Observe este exemplo. Então aqui temos um exemplo simples de paráfrase. No seu artigo, que são bitcoins, a Fundação GCF Aprende Livre, em 2019, diz que são uma moeda virtual com a qual se pode realizar compras pela internet. Esse conceito não é de quem escreveu este texto, mas é uma opinião, é um conceito da fundação que aqui se encontra expressa. Mas foi parafraseado, como a linguagem do autor que escreveu este pequeno texto. Agora eu coloco um exemplo de paráfrase do mesmo artigo da Beth Bright, da Pistori, que eu utilizei nos exemplos anteriores. Veja que, antes de fazer essa citação recuada, as autoras, e aqui eu coloco sublinhado em vermelho, elas fazem toda uma paráfrase das ideias de Bakhtin. Veja bem, Bakhtin sugere que é preciso enfrentar a unidade do texto, não como dada exclusivamente por sua forma externa, aparentemente autônoma, mas por seu plano,
etc, etc, etc. Sugiro que vocês leiam todos esses trechos, esses slides, no arquivo PDF que está postado nessa aula, para que vocês vejam com mais detalhe essa articulação da linguagem. Ou seja, a ideia é de Bakhtin, mas a linguagem é da Bright e da Pistori, neste artigo. Então, elas fazem uma paráfrase. Elas retomam as ideias do autor russo e, em seguida, fazem um comentário, fazem a citação direta e elas não deixam por isso mesmo. Elas fazem uma remissão. Olha aqui, sublinhado em laranja. O que se depreende desse texto, portanto, e aí elas dão sequência a um comentário próprio, esclarecendo aquilo que foi posto tanto na paráfrase quanto na própria citação recuada. Então nós temos aqui todo um jogo, toda uma tessitura em que a utilização da paráfrase, da citação direta, ou seja, a remissão à fonte, e ao mesmo tempo a articulação com a própria linguagem. Certo? Então vamos dar continuidade sobre essa discussão no próximo vídeo.